meus amores do 8º ano. A Pro está de volta para mais uma aula, certo? E a nossa aula de número 47, com os temas paráfrase, sinônimo e antônimo. Creio que vocês vão ficar se perguntando, paráfrase, nunca ouvi falar nessa palavra, certo? Então vamos aqui, definir o que é paráfrase. Gente, paráfrase é todo o enunciado, certo? Que você, uma frase, certo? A sua própria fala, quando você fala, ou um texto que estabelece com outro enunciado, com outro texto, com outra fala, estabelece equivalência de sentido. Como assim, professora? Observe só aqui, eu tenho esse texto que se chama Canção do Exílio, certo? Canção do Exílio de Gonçalves Dias, e eu tenho um outro texto que vai se chamar, aqui nós temos, não tem o título do texto, mas é uma paráfrase. Por quê? Porque a Canção do Exílio, que é o texto original de Gonçalves Dias, Carlos Drummond de Andrade parafraseou. Como assim? Então, o que é parafrasear? É você pegar um texto original e falar com as suas palavras, lógico, então com palavras que têm o mesmo significado, o sentido daquele texto. Observe na Canção do Exílio original que diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Só um pedacinho da Canção do Exílio. Olha só o que Carlos Drummond de Andrade parafraseou sobre a Canção do Exílio. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a Canção do Exílio. Como era mesmo a Canção do Exílio? Aí ele diz: eu, tão esquecido de minha terra, ai, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, observe que Carlos Drummond de Andrade, ele falou as mesmas coisinhas sobre a Canção do Exílio, sobre a terra que tem palmeiras e tem o quê? Onde canta o sabiá. Mas com as palavras de quem? Com as palavras de Carlos Drummond de Andrade. Ele não usou as mesmas palavras de quem? De Gonçalves Dias, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de paráfrase. Então, aqui, exigências de uma boa paráfrase. O que você precisa saber para escrever uma boa paráfrase? Primeiro, utilizar a mesma ordem de ideia, certo? Porque mais na frente a gente vai observar que a gente pode mudar a ordem dos elementos dentro da frase, mas a gente não pode mudar a ordem da ideia, do que o texto quer passar, certo? Não omitir, certo? Deixar de falar nenhuma informação essencial. E também ser fiel ao texto original com outras palavras. Você vai usar outras palavras. Para isso é que a gente também vai estudar o que é sinônimo. Porque quando eu uso uma palavra, aí eu posso procurar uma outra que tenha o mesmo significado. Aí eu vou estar parafraseando. Não usei a mesma palavra do autor, certo? Eu não posso usar as mesmas palavras do autor, escrever o texto com as mesmas palavras. Por quê? Porque aí eu vou estar usando o plágio e não a paráfrase, certo? Então aqui, formas de parafrasear. Inversão dos termos, a primeira. Inversão dos termos da oração ou invertir as orações no período. Por exemplo, eu tenho esta oração aqui, Grande parte das nossas vidas transcorre em locais de trabalho. Tenho essa frase. Aí eu vou parafrasear essa frase, trocando o quê? Trocando os termos de lugar. Eu não vou mudar a ideia, eu vou mudar só os termos. O sujeito ele pode estar no início, pode ir para o meio ou pode ir para o final. Observe que, em locais de trabalho, grande parte das nossas vidas transcorre. Eu falei, foi falado aqui, eu não, né? Foi reescrito, parafraseado, a mesma frase, mas só foi mudado o quê? Os termos de lugar. Aqui, quem era grande parte das nossas vidas, que é o sujeito, já passou para o final. Aqui estava no início, depois passou para o final. Então, aqui tem o exemplo de uma paráfrase. Quando é que eu tenho também, como é que eu posso fazer uma paráfrase? Lembram da voz ativa, as vozes do verbo? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Então, quando eu pego a voz ativa, que o sujeito pratica a ação, o que é que eu faço? E vou passar para a voz passiva, ou então
vice-versa, ou passiva para ativa, eu estou usando a paráfrase. Por quê? Porque eu só mudei as vozes do verbo. O sentido, a ideia do texto não foi mudado. Observe, ó. Os pedreiros construíram a quadra de esporte, certo? Aí, tá na voz ativa. Passei essa frase para a voz passiva, que ficou: a quadra de esporte foi construída pelos pedreiros. Então, foi o quê? Mudou a ideia? Não mudou. Foi só parafraseado. Eu passei da voz ativa para a voz passiva, certo? Agora, a gente vai estudar o quê? Sinônimo, que é de muita importância para que vocês também possam praticar a paráfrase. Porque os sinônimos são o quê? São palavras que possuem o mesmo significado. Então, para fazer uma paráfrase, eu vou, para que eu não repita as mesmas palavras do texto original, porque se eu repetir, eu vou estar fazendo um plágio, certo? Então, eu preciso conhecer, né, pelo menos, algumas palavras que tenham o mesmo significado, que sejam sinônimos. Observe aqui, ó, feliz é a mesma coisa que alegre. Então, se no texto original usou-se a palavra feliz, aí eu vou ter que parafrasear, eu já posso colocar outra palavra que não seja feliz, que tenha o significado de feliz, mas que não seja a mesma palavra. Alegre, né? Então, aqui nós temos agora antônimo. Estudamos sinônimo. Sinônimo é a palavra que tem o quê? O mesmo significado, certo? E agora a gente vai para antônimo. Antônimo é o quê? A palavra que tem significado oposto, significado diferente, certo? Por exemplo, esse carinha aqui é baixo. Qual é o antônimo de baixo? Alto. Qual é o antônimo de feliz? Triste. Qual é o antônimo de dia? Noite, certo? Então, sinônimo é o mesmo significado, antônimo, significados diferentes. O sinônimo é importante para quê? Para que vocês aprendam a parafrasear um texto. Então, como é que você vai parafrasear um texto? Você vai escrever com suas palavras, certo? Mas sem mudar a ideia do texto original, ok? Então, nossa aula sobre paráfrase, sinônimo e antônimo termina por aqui. Um beijo a todos e até a próxima aula.